8 horas e 24 minutos. Hoje, a manchete principal dos jornais que tratam de economia é exatamente a queda da taxa de juros determinada pelo Banco Central. Não foi novidade, né, Thaís Herédia? Mas depois de 9 reuniões consecutivas em 6,5%, a taxa básica, chamada Selic, caiu para 6%. Será que isso vai atrair investimentos, especialmente do exterior? Olha, Zé Paulo, não necessariamente. Aliás, não é essa exatamente a expectativa, né? O investimento estrangeiro volta para cá quando o rendimento dos títulos mais seguros lá fora diminui. Então, veja, olha o que aconteceu ontem. O Banco Central americano decidiu pela queda dos juros lá em 0,25%. A taxa variava entre 2,25% e 2,5% e agora passa a variar entre 2% e 2,25%. O movimento era até esperado. Alguns achavam que o Banco Central de lá tinha que ter sido um pouco mais intenso, mais ousado. Mas o que pegou foi o discurso do presidente do Banco Central americano depois da decisão, em que ele disse assim, não esperem que esse é o início de um ciclo de cortes, que era o que os investidores queriam ouvir. Ou seja, não tem nenhum comprometimento em continuar reduzindo a taxa de juros, porque eles estão vendo uma desaceleração mais forte da economia. Isso significa o seguinte, que a rentabilidade dos títulos públicos americanos não vai diminuir tão rápido quanto se esperava. Isso é ruim para os mercados emergentes, porque quando, de novo, como eu falei aqui, quando o rendimento lá de fora, nos títulos mais seguros, eles se mantém num patamar desejável, o dinheiro não se espalha pelo resto do mundo. Foi por isso que o dólar subiu tanto ontem. Então, e aqui no Brasil, quando a gente sobe os juros, é que o investidor estrangeiro vem, porque a gente fica mais atrativo mesmo, com mais risco. Então, esse comunicado de ontem acabou pegando todo mundo no contrapé, inclusive o governo brasileiro e a economia brasileira. A nossa taxa de juros aqui, essa redução, ela está muito mais ligada a uma tentativa de empurrão na atividade econômica, porque, por incrível que pareça, né, todo o nosso processo, historicamente, o nosso processo inflacionário, que foi sempre provocado não só pela demanda dos consumidores, mas também pela indexação da economia, pelos gastos públicos, ele está sob controle. Então, o Banco Central está sendo levado a baixar essa taxa de juros, que pode chegar até 5% ao ano. Imagina. Agora, se não tivesse aprovado a Previdência em primeiro turno... Não tinha rolado. Esse foi o fator determinante. Esse foi o fator determinante, e apesar de avisar que vai baixar de novo na próxima reunião, o Banco Central está dizendo assim, olha, cabe mais uma redução, mas tem que avançar o processo das reformas. Agora, será que isso, a grande questão é, será que isso vai ser suficiente para estimular a economia de novo? Sinceramente, eu acho que ainda não. Sabe por quê, Zé Paulo? Semana passada, o Banco Central contou para a gente os dados do crédito e das taxas de juros. O crédito concedido às empresas, que é esse importante, que empurra bastante também a economia, ele continua em queda. As taxas de juros nesse primeiro semestre de ano, para crédito, tanto para empresa quanto para pessoas físicas, subiram. Eu não sei o que está dando na cabeça desse povo de banco, porque banco lá fora, onde não tem taxa de juro alta, ganha dinheiro como? Ganha dinheiro dando crédito. Aqui no Brasil, não. Aqui, nego ganha dinheiro com taxa e com juro escandaloso. Então, eu realmente não dá para saber assim, quanto disso pode estimular. Um canal interessante pode ser via BNDES, que agora usa essa taxa Selic como parâmetro para fazer o juro do seu financiamento de longo prazo. Já que a gente está esperando tanto investimento em infraestrutura, concessão, isso pode ser, sim, um canal importante de repasse dessa nova taxa. Mas, de novo, ela sozinha não vai resolver. Hoje começa o Congresso, tem uma pauta relevante aí, tem o segundo turno da Previdência, tem a discussão da reforma tributária, que a gente sabe que vai tomar mais tempo, mas que ela tem que ter um encaminhamento eficiente, assim, inteligente, de qualidade, mostrando que, mesmo que haja vários lados para discutir uma proposta, ela caminha para uma coisa eficiente, para um resultado de consenso. Então, é mais ou menos olhando para isso e mais um pouco também para o governo, quer dizer, uma sensação de segurança com menor custo, é isso que vai fazer com que a taxa de juros seja efetiva nessa expectativa de melhora da economia.